Capítulo 4. Vampiro Assombração, ser humano morto, ressuscitado pelo caos. Tendo perdido a primeira vida, usa a segunda nos horários noturnos. Sai da sepultura ao luar e só consegue se deslocar à luz da lua. Ataca moças ou jovens peões durante o sono, sem despertá-los, sugando seu doce sangue. Fisiologus. Os camponeses comeram alho em grande quantidade, e para terem maior segurança, penduraram colares de alho ao pescoço. Alguns, especialmente as mulheres, usaram cabeças inteiras de alho para se enfeitar, enfiando-as onde possível. Um cheiro horrível de alho tomou todo o vilarejo, e os abegões acreditaram que estavam seguros e imunes à ação e ao efeito do vampiro. Contudo, grande foi seu espanto quando o vampiro chegou à meia-noite, deslocando-se pelo ar, e sem se assustar caiu numa gargalhada, rangendo os dentes, debochando, cheio de regozijo. Gritava: "É bom que vocês se tenham temperado, já que vou consumi-los logo, e a carne temperada apetece-me mais. Temperem-se ainda com sal e pimenta e não se esqueçam da mostarda." Sylvester Bugiardo, Liber Tenebrarum, ou livro de casos horripilantes, mas verdadeiros, nunca explicados pela ciência. Ao luar, um morto vai voar. Mexa, mexa o vestidinho. Ei, mocinha, não vai se assustar. Canção popular. Os pássaros, como sempre, antecederam o amanhecer e encheram o silêncio nebuloso e cinzento da alvorada com uma explosão de choreios. Como sempre, as primeiras prontas para seguir o caminho eram as mulheres caladas de Querno com seus filhos. O barbeiro cirurgião Emiel Regis foi igualmente rápido e estava cheio de energia. Juntou-se a eles equipado de um bastão de viagem e uma bolsa de couro no ombro. O restante da companhia, que na noite anterior desfrutara a destilaria, não possuía tanto frescor. O frio do amanhecer despertou e reanimou os farristas, mas não conseguiu extinguir completamente o efeito da aguardente de mandrágora. Geralta acordou no canto da choupana com a cabeça no colo de Milva. Zoltan e Jaskier, abraçados, estavam deitados em cima de uma pilha de raízes de mandrágora, roncando com tamanha força que faziam os ramos de ervas pendurados na parede balançarem. Percival encontrava-se atrás do casebre, com o corpo todo encolhido, ao pé de um azereiro e coberto com um pequeno tapete de palha usado por Regis para limpar os sapatos. Todos os 5 apresentavam sintomas nítidos, embora variados, de cansaço e saciaram a sede tomando água da nascente. Quando a neblina começava a se dispersar e a bola rubra afogueada do sol surgia por trás das copas dos pinheiros e ciprestes de Fencar, a companhia já estava a caminho, deslocando-se com ânimo entre os túmulos. Regis liderava, seguido por Percival e Jaskier, que se animavam cantando a 2 vozes uma balada sobre 3 irmãs e um lobo de ferro. Atrás deles andava Zoltan Shivai, que puxava as rédeas do garanhão castanho. No quintal do barbeiro cirurgião o anão achara um pau nodoso de madeira de freixo, e agora o usava para bater em todos os menires pelos quais passava e desejar descanso eterno aos elfos havia muito tempo falecidos. O marechal de campo Duda estava sentado no ombro dele, com as penas arrepiadas. De vez em quando grazinava sem ânimo, sem convicção e de maneira pouco clara. Milva mostrou-se a menos resistente ao destilado de mandrágora. Era nítido que andava com dificuldade, estava suada, pálida e mal-humorada. Não respondia nem à paurice da menina sardenta que montava o cavalo negro. Geralt não tentava puxar conversa, pois ele próprio também não estava de bom humor. A neblina, assim como as aventuras do Lobo de Ferro cantadas em voz muito alta, embora um pouco rouca depois da festança da noite anterior, fez com que, de repente e sem aviso, esbarrassem num grupo de camponeses que já os haviam escutado de longe e esperavam, imóveis, entre os monólitos encravados no solo. Suas capas cinza os encobriam perfeitamente. Faltou pouco para que Zoltan Shivai batesse em um deles com o pau, confundindo-o com uma lápide. "Oh!" gritou. "Desculpem-me, amigos. Não os vi. Bom dia. Como vão?" Uma dezena de camponeses balbuciou. Num coro pouco harmonioso, a resposta ao cumprimento, observando a companhia com olhar sombrio. Nas mãos seguravam pás, inchadas e compridas estacas de madeira afiadas na ponta. "Como vão?" repetiu o anão. "Suponho que vocês vêm do acampamento à margem do rio Shotla." "Estou certo." Em vez de dar a resposta, um dos camponeses apontou o cavalo de Milva para os outros membros do grupo. Negro disse: "Estão vendo?" Negro ecoou outro, lambendo os lábios. "É negro mesmo." "Perfeito." "Hein?" Zoltan notou os olhares e gestos. "É negro, e daí? Pois é apenas um cavalo, não uma girafa. Não há motivo para estranhar. O que estão fazendo aqui, companheiros, neste cemitério? E vocês?" O primeiro camponês olhou para a companhia com desdém. "O que estão fazendo aqui?"
Compramos este terreno. O anão o encarou e bateu no menir com o pau. E estamos medindo com passos se não nos enganaram em acres. E nós estamos à procura de um vampiro. De quê? De um vampiro, repetiu enfaticamente o mais velho dos camponeses, coçando a testa debaixo do gorro de feltro, duro de tão sujo. Deve estar por aqui, maldito. Afiamos as estacas de freixo. Vamos achar o condenado e enfiá-las nele para nunca mais se levantar. Temos a água benta que nosso sacerdote bendito nos providenciou, gritou o outro camponês, mostrando um pote de barro. Vamos jogar a água nele para que morra de uma vez por todas. Oba! Disse Zoltan Shiva sorrindo. Estou vendo que é uma caça séria, de longo alcance e preparada com detalhes. Um vampiro, vocês dizem? Então tem sorte, boa gente. Temos um especialista em assombrações aqui em nossa companhia. Bru interrompeu-se e xingou baixinho, pois o bruxo chutou com força o tornozelo dele. Quem viu esse vampiro? Perguntou Geralt, ordenando com um olhar enfático que seus companheiros ficassem calados. Como sabem que devem procurá-lo exatamente aqui? Os camponeses sussurraram. Ninguém o viu, admitiu, enfim, aquele que usava o gorro de feltro nem o ouviu. Como é possível vê-lo se ele voa à noite, na escuridão? Como é possível ouvi-lo se ele tem asas de morcego e voa sem fazer o mínimo barulho ou rumor? Não vimos o vampiro, acrescentou o outro, mas havia traços de seu horrendo procedimento. Todas as noites, desde quando a lua ficou cheia, esse monstro mata alguém de nossa gente. Já estraçalhou 2, despedaçou uma mulher e um garoto. Horror e pavor. O vampiro esfrangalhou os 2 coitados, bebeu-lhes todo o sangue das veias. É por isso que não podemos ficar sem agir, esperando pela 3ª noite seguida. Quem disse que o vampiro foi o responsável, e não outro predador? Quem teve a ideia de andar à procura dele no cemitério? Foi o santo sacerdote. É um homem sábio e devoto, graças aos deuses que o temos em nosso acampamento. Adivinhou logo que quem nos perseguia era um vampiro. Fomos castigados, pois negligenciamos as orações e as dádivas para o templo. No acampamento é ele que lidera as orações e os diversos exorcismos. Entretanto, pediu que procurássemos o túmulo onde o vampiro passa os dias. Aqui mesmo. E onde se deve procurar o túmulo de um vampiro senão num cemitério? Este é um cemitério élfico, e todas as crianças sabem que os elfos são uma raça ímpia, terrível. Um de cada 2 elfos vira vampiro depois da morte. Os elfos são a causa de todo o mal. E os barbeiros cirurgiões. Zoltan balançou a cabeça com seriedade. Verdade. Todas as crianças sabem disso. Seu acampamento fica longe daqui? Não. Fica perto, não lhes conte mais nada. Senhor Ovzivus, resmungou o camponês barbudo com cabelo sobre as sobrancelhas, o mesmo que antes demonstrara descontentamento. Só o diabo sabe quem eles podem ser, é um bando suspeito. Vamos, ao trabalho. Entreguem o cavalo e depois prossigam para seu destino. Santa verdade, falou o camponês mais velho. Precisamos terminar nosso trabalho, pois o tempo corre. Passem o cavalo, esse negro. Precisamos dele para achar o vampiro. Moça, tire a criança da cela. Milva, que durante esse tempo todo ficara olhando para o céu com expressão indiferente, encarou o camponês e seu semblante se contorceu perigosamente. Você está falando comigo, peão? Claro que é com você. Passe o cavalo. Precisamos dele. Milva enxugou a nuca suada, cerrou os dentes, e num instante seu olhar cansado se tornou ameaçador. O que vocês querem, gente? O bruxo sorriu, procurando aliviar a situação tensa. Para que precisam do cavalo que pedem com tanta gentileza? De que outra maneira poderemos achar o túmulo do vampiro? Todos sabem que é preciso percorrer o cemitério num cavalo negro. O vampiro estará no túmulo indicado pelo cavalo, no lugar em que ele parar. É nessa hora que se deve desenterrá-lo e furá-lo com uma estaca de freixo. Não nos contrariem, pois estamos determinados. Precisamos desse cavalo, de qualquer jeito. Não pode ser de outra pelagem? Perguntou Jaskier, numa tentativa de apaziguá-los, estendendo as rédeas de Pégaso. De jeito nenhum. Então, coitados de vocês, falou Milva com os dentes cerrados, pois não vou lhes dar meu cavalo. Como? Não vai nos dar? Não escutou o que dissemos, moça. Precisamos ter o cavalo. Então tem um problema. Há uma solução conciliatória, afirmou Regis com sutileza. Se entendi bem, a senhora Milva opõe-se a entregar o corcel a mãos alheias, é isso. A arqueira cuspiu com abundância. Jamais. Então, para matar 2 coelhos com uma cajadada só, continuou o barbeiro cirurgião com calma, proponho que a própria senhora Milva monte o cavalo negro e faça o percurso necessário na necrópole. Não vou andar como uma doida pelo cemitério. Mas ninguém lhe está pedindo, moça. Gritou de cabelo sobre as sobrancelhas.
Para isso é preciso um homem corajoso e jovem. As moças devem ficar na cozinha cuidando das panelas. Depois podem até ser úteis, pois as lágrimas de uma virgem também são necessárias para aniquilar um vampiro. Ele vai queimar que nem uma tora de madeira, depois de ser molhado com elas. Mas só uma moça pura e virgem pode verter as lágrimas. Não acho que seja seu caso, moça. Então, aqui você não será de nenhuma utilidade. Milva deu um passo rápido para a frente e no movimento brusco soltou o punho direito no rosto do camponês. O soco, acompanhado de um estrondo, fez a cabeça do homem pular para trás. Foi então que o pescoço e o queixo barbudos tornaram-se ótimos alvos. Milva deu outro passo e executou o golpe de frente, com o dorso da mão aberta, causando mais ímpeto ao virar os quadris e os ombros. O camponês cambaleou para trás, tropeçou no próprio sapato e caiu, batendo o crânio, com estrépito, num menir. Agora você vê do que sou capaz, falou a arqueira com a voz trêmula de raiva, massageando o punho. E quem é o corajoso e quem fica cuidando das panelas? Não há nada melhor que uma luta com punhos, depois dela tudo se esclarece. Quem é jovem e corajoso permanece em pé. Quem é velho e fraco cai no chão. Tenho razão, peões? Os camponeses não se apressaram em responder. Ficaram olhando para Milva boquiabertos. O de gorro de feltro ajoelhou-se junto do homem derrubado pelo golpe e deu um leve tapa em sua bochecha, mas sem efeito. Abatido gemeu, erguendo a cabeça. Está morto. Como é possível, moça? Como é possível pegar e matar uma pessoa? Foi sem querer e sussurrou Milva, abaixando as mãos e empalidecendo terrivelmente. E depois fez algo que ninguém esperava que fizesse. Virou-se e perdeu o equilíbrio, apoiou a testa no menir e vomitou bruscamente. O que ele tem? Uma leve concussão, respondeu Regis, levantando-se e fechando a bolsa. O crânio está inteiro. Já recuperou a consciência. Lembrar-se do que aconteceu e de seu nome. Isso é um bom sinal. As vivas emoções da senhora Milva não tiveram, felizmente, grandes consequências. O bruxo olhou para a arqueira, sentada ao pé da rocha, olhando para o horizonte. Não é uma moça delicada, suscetível a esse tipo de emoções. Resmungou. Culparia, antes, a aguardente de mandrágora de ontem. Ela já tinha vomitado. Interrompeu Zoltan, baixinho. Anteontem, ao amanhecer, todos ainda dormiam. Acho que é por causa desses cogumelos que devoramos em Turlough. Eu também fiquei com dor de barriga por 2 dias. Regis lançou para o bruxo um olhar estranho sob as sobrancelhas grisalhas e sorriu misteriosamente, envolvendo-se em uma capa de lã negra. Geralt aproximou-se de Milva, pigarreou. Como você está? Horrível. E o peão? Vai sarar. Recuperou a consciência. Regis o proibiu de se levantar. Os camponeses estão montando um leito para ele. Vamos carregá-lo até o acampamento no leito suspenso entre 2 cavalos. Peguem meu cavalo negro. Pegaremos Pégaso e o castanho. São mais calmos. Levante-se, está na hora de seguir o caminho. A companhia, agora maior em número, assemelhava-se a um séquito fúnebre e andava com a velocidade de tal. O que você pode me dizer acerca desse vampiro? Perguntou Zoltan Shivai para o bruxo. Acredita nessa história? Não vi os mortos, portanto não posso dizer nada. Evidentemente é mentira, declarou Jaskier convicto. Os peões falaram que os mortos foram dilacerados. Um vampiro não dilacera. Ele perfura a artéria e suga o sangue, deixando 2 marcas claras das presas. Acontece que muitas vezes a vítima sobrevive. Li sobre isso num livro especializado. Havia lá também gravuras que mostravam as marcas das mordidas de vampiros deixadas no pescoço alongado de virgens. Confirme, Geralt. Como posso confirmar? Não vi essas gravuras. Quanto às virgens, também sei pouca coisa. Não deboche. Você deve ter visto as marcas das mordidas de vampiros muitas vezes. Já ouviu falar de um caso de um vampiro que estraçalhou sua vítima? Não, isso normalmente não acontece. No caso dos vampiros superiores, nunca falou Emiel. Regis com voz suave. Pelo que eu saiba, a Lâmia, o Alp, o Katakan, o Súcubo e o Nosferatu não estraçalham as vítimas. No entanto, o Fleder e o Equimu tratam o corpo delas com crueldade. Parabéns. Geral olhou para ele com verdadeira admiração. Você entende de vampiros. E não mencionou nenhum dos míticos, existentes apenas em contos de fadas. De verdade, você tem um conhecimento impressionante. Deve saber também que o Equimu e o Fleder não vivem em nosso clima. Como assim? Perguntou Zoltan, manobrando o pau de freixo. Quem, então, estraçalhou a mulher e o garoto em nosso clima? Estraçalharam-se sozinhos num momento de desespero? A lista dos monstros que podem ser culpados por esse ato é bastante longa, começando por um bando de cães selvagens, uma praga bastante comum em tempos de guerra.
Nem imaginam que tipo de coisas esses cães são capazes de fazer. Metade das vítimas dos supostos monstros do caos na verdade deveria ser atribuída aos vira-latas selvagens. Então você exclui monstros. De jeito nenhum. Pode ter sido uma estrige, uma arpia, um graveir, um ghoul, e não um vampiro? Provavelmente não. Os peões falaram em um sacerdote, lembrou Percival Sutentembar. Os sacerdotes sabem algo sobre vampiros? Alguns têm conhecimento de muitas coisas, e até um bom conhecimento, e num caso assim, vale a pena ouvir suas opiniões. Infelizmente não é uma regra, especialmente no que diz respeito àqueles que perambulam pelas florestas com fugitivos, bufou o anão. Deve ser algum eremita, um ermitão ignorante de um lugar despovoado. Ele dirigiu a expedição dos camponeses para seu cemitério, Regis. Você nunca viu um vampiro lá enquanto colhia mandrágora à luz da lua cheia? Nem mesmo um pequenininho? Não, nunca. O barbeiro cirurgião sorriu sorrateiramente. Mas não é de estranhar. O vampiro, como acabaram de ouvir, voa na escuridão graças às asas de morcego, sem fazer nenhum barulho ou rumor. Não é difícil ele passar despercebido. E é fácil enxergá-lo onde ele não está e nunca esteve, confirmou Geralt. Quando era mais novo, várias vezes perdi meu tempo e energia para caçar criaturas que eram frutos de alucinações ou superstições, supostamente vistas e belamente descritas por todo o vilarejo, até pelo próprio administrador. Uma vez, fiquei hospedado durante 2 meses num castelo supostamente visitado por um vampiro. Descobri que o vampiro não existia, mas a comida até que era boa. Contudo, certamente houve casos em que os relatos sobre os vampiros tinham fundamento, falou Regis, sem olhar para o bruxo. Então, como suponho, o tempo e a energia não eram desperdiçados. Você matava o monstro com a espada? Algumas vezes, sim. De toda maneira, disse Zoltan, os peões têm sorte. Estou pensando na possibilidade de aguardar nesse acampamento por Munro-Brius e o resto da companhia. Um descanso faria bem a vocês também. Qualquer coisa que tenha matado a mulher e o garoto terá muito azar com a presença do bruxo no acampamento. E, já que tocamos no assunto, Geralt mordeu os lábios, peço-lhes, por favor, que não mencionem meu nome nem comentem por aí quem eu sou. Em primeiro lugar, o pedido estende-se a você, Jaskier. Que sua vontade seja cumprida. O anão acenou com a cabeça. Você deve ter motivos para isso. Foi bom ter nos avisado, pois já avistamos o acampamento. E já é possível ouvir os sons vindos de lá também, afirmou Milva, interrompendo o longo silêncio. Que algazarra! Dá até medo. O que estamos ouvindo, Jaskier fez cara de sábio, é uma simples sinfonia do acampamento dos fugitivos. Como sempre, dividida em algumas centenas de gargantas humanas, com o acompanhamento da mesma quantidade de vacas, ovelhas e gansos. Há solos executados por mulheres discutindo, crianças gritando, um galo cocoricando, e, se não me engano, até um jumento com um cardo enfiado no rabo. O título da sinfonia: Uma multidão luta pela sobrevivência. A sinfonia, observou Regis, mexendo as asas de seu nobre nariz, é, como sempre, de cunho acústico e olfatório. A multidão que luta pela sobrevivência exala um delicioso cheiro de repolho cozido, verdura sem a qual não se pode sobreviver. Os efeitos das necessidades fisiológicas, espalhados por aí, normalmente nas extremidades do acampamento, formam, também, uma nota olfativa bem característica. Nunca consegui entender por que a luta pela sobrevivência apresenta-se na forma de aversão a cavar latrinas. Vá para o inferno com esse seu papo sábio, zangou-se Milva. Em vez de 50 palavras sofisticadas, bastam 6. Fede a repolho e a merda. O repolho e a merda sempre andam juntos. Percival Sutentembas proferiu uma frase lapidar. Um aligeira o outro. Perpetuum mobile. Mal entraram no acampamento algazarrento e, fedido, desviando de fogueiras, carroças e barracas, tornaram-se momentaneamente o centro de interesse de todos os fugitivos ali reunidos, que somavam 200 ou até mais. Logo em seguida, o interesse teve repercussões positivas e surpreendentes. De repente alguém gritou, de repente alguém uivou, de repente alguém abraçou alguém caiu numa gargalhada desenfreada, e alguém começou a soluçar descontroladamente. Constituiu-se uma confusão enorme. De início, foi difícil entender do que se tratava por causa da cacofonia de gritos masculinos, femininos e infantis, mas afinal tudo se esclareceu. 2 das mulheres de Kerno que caminhavam com eles acharam no acampamento o marido e o irmão, considerados mortos ou desaparecidos sem rastros no tumulto provocado pela guerra. A felicidade e as lágrimas pareciam não ter fim. Algo tão banal e melodramático, falou Jaskier com convicção, apontando para a cena comovente, pode acontecer apenas na vida real.
Se eu quisesse encerrar uma de minhas baladas desse jeito, debochariam de mim sem piedade. É mesmo, concordou Zoltan, pois uma banalidade assim traz alegria e alivia o coração quando a fortuna lhe é propícia em vez de castigá-lo repetidamente. Então, livramo-nos das mulheres. Conseguimos guiá-las até o destino. Vamos embora, não temos por que ficar aqui. Por um breve momento, o bruxo teve vontade de esperar antes de partir, pois nutria a esperança de que uma das mulheres considerasse conveniente agradecer aos anões, nem que fosse com uma única palavra. No entanto, desistiu, pois nada indicava isso. As mulheres, felizes com o reencontro, deixaram de notar a presença deles por completo. O que você está esperando? Zoltan olhou para ele com astúcia. Acha que vão nos cobrir de flores em agradecimento? Que vão nos untar com mel? Vamos embora, não temos nada mais para fazer aqui. Você está certo. Não conseguiram se afastar muito. Uma vozinha aguda os parou. A menina sardenta alcançou-os, ofegante. Segurava nas mãos um grande ramo de flores do campo. Obrigada, esganiçou, por tomarem conta de mim, de meu irmão e de minha mãe, e obrigada por nos tratarem bem e coisas assim. Colhi flores para vocês. Todos agradecemos, falou Zoltan Shivai. Vocês são bons, acrescentou a menina, colocando a ponta da trança na boca. Eu não acredito no que a tia falou. Vocês não são obscenos anões subterrâneos. Você não é um pária diabólico de cabelos brancos e você, tio Jaskier, não é um peru grulhento. A tia não falava a verdade. E você, tia Maria, não é nenhuma meretriz com um arco. Você é tia Maria e eu gosto muito de você. E colhi as flores mais bonitas especialmente para você. Obrigada, respondeu Milva com a voz levemente alterada. Todos agradecemos, repetiu Zoltan. Ei, Percival, obsceno anão subterrâneo, dê alguma lembrancinha para se despedir da criancinha. Por acaso você não tem mais uma pedra em um dos bolsos? Tenho. Pegue aqui, menininha. Isto é um berilo verde, cujo nome comum é esmeralda, completou o anão. Não encha a cabeça da criança com coisas inúteis, ela nem vai conseguir decorar o nome. Que lindo, verdinho. Obrigada, muitíssimo obrigada. Aproveite. E não perca, murmurou Jaskier, pois a pedrinha vale o mesmo tanto que uma pequena fazenda. Ora, Zoltan enfiou em seu gorro de pele de Marta o ramo de escovinhas que recebera da menina. É só uma pedra, mais nada. Passe bem, criancinha. Vamos embora, podemos ficar na val do rio esperando Bruce, Yason Varda e os outros. Devem chegar daqui a pouco. É estranho que estejam demorando tanto. Droga, esqueci de confiscar as cartas. Aposto que estão parados em algum lugar jogando. É preciso alimentar os cavalos, disse Milva, e dar-lhes água para beber. Vamos ao rio. Talvez consigamos alguma comida quente, acrescentou Jaskier. Percival, dê uma volta no acampamento e faça uso de seu nariz. Comeremos no lugar onde achar a comida mais saborosa. Para seu espanto, o acesso ao rio estava barrado e vigiado por alguns camponeses que pediram 1 centavo por cavalo. Milva e Zoltan ficaram enfurecidos, mas Geralt, querendo evitar brigas e qualquer tipo de fama relacionada com elas, acalmou-os e Jaskier pagou com as moedas que achou no fundo do bolso. Logo em seguida, depararam com Percival Sutentembash, sombrio e zangado. Encontrou comida? O gnomo assoou o nariz e limpou os dedos na lã da ovelha que passou por ele. Encontrei, mas não sei se teremos dinheiro suficiente. Aqui querem dinheiro por tudo, e os preços são exorbitantes. Pedem uma coroa por 1 libra de farinha e cereais. Um prato de sopa rala custa 2 nobles. E uma panela pequena de verdemãs pescadas no Shotla vale o mesmo que 1 libra de salmão defumado em Dillingen. E a comida para os cavalos? Uma medida de aveia custa 1 thaler. Quanto? Gritou o anão. Quanto? 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 Resmungou Milva. Pergunte quanto aos cavalos. Vão morrer caso tenham de comer grama. De toda maneira, aqui nem cresce grama. Não havia como discutir diante de fatos óbvios. Foram vãs as tentativas de barganhar com o camponês que dispunha de aveia. O homem tirou de Jaskier seus últimos centavos, foi xingado por Zoltan, mas fez pouco caso. No entanto, os cavalos enfiaram, com vontade, a cabeça nos sacos de comida. Ladrões safados! Gritou o anão, descarregando a raiva, batendo com o pau de freixo nas rodas das carroças que passavam. É até estranho que permitam respirar aqui de graça, e não peçam 1 centavo por inspiração. Ou 5 por cagada dada. As necessidades fisiológicas altas também têm preço, declarou Regis com seriedade. Estão vendo essa lona estendida nas estacas? E o camponês ao lado dela? Está oferecendo os serviços da própria filha por um preço a combinar. Há pouco o vi aceitando uma galinha. Estou vendo um futuro negro para sua raça, humanos, disse Zoltan Shivai com ar sombrio.
Qualquer ser que tenha um pouco de juízo neste mundo, quando cai na miséria, pobreza ou infelicidade, normalmente procura unir-se aos semelhantes, porque é mais fácil sobreviver aos tempos difíceis entre eles, já que um ajuda o outro. Mas entre vocês, humanos, cada um visa como lucrar com a pobreza de outrem. Quando há fome, não se divide a comida, devora-se o mais fraco. Esse procedimento dá certo entre os lobos, pois permite que os mais fortes e os mais saudáveis sobrevivam. No entanto, entre as raças racionais, esse tipo de seleção permite que os maiores filhos da puta sobrevivam e dominem. Que vocês próprios tirem suas conclusões e seus prognósticos. Jaskier protestou impetuosamente, dando exemplos por ele conhecidos de ladroagem e interesse dos anões, mas Zoltan e Percival o fizeram calar, imitando, simultaneamente e em voz alta, os barulhos prolongados emitidos ao soltar um pum. Para ambas as raças, isso significava ignorar os argumentos do adversário na disputa. A briga foi encerrada quando surgiu diante deles um grupo de camponeses liderados pelo já conhecido caçador de vampiros, o velho de gorro de feltro. Viemos por causa do tamanco, falou um dos camponeses. Não compramos, rosnaram. Em uníssono o anão e o gnomo. Trata-se daquele a quem quebraram a cabeça, apressou-se a explicar outro camponês. Nós pensávamos em casá-lo. Não temos nada contra isso, retrucou Zoltan, enraivecido. Desejo para ele tudo de bom em sua nova vida. Saúde, felicidade, prosperidade. E muitos filhos, acrescentou Jaskier. Por favor, senhores, disse o camponês, não brinquem. Como vamos conseguir achar uma mulher para ele? Está atordoado, não distingue a noite do dia depois que vocês chacoalharam seu cérebro. Não exagerem, não está tão mal, resmungou Milva, olhando para o chão. Acho que está melhor, muito melhor do que estava de manhã. Não sei como ele estava de manhã, respondeu o camponês, mas acabei de vê-lo diante de uma barra de tração colocada em pé, dizendo que era uma moça bonita. Ah, não adianta falar. Vou direto ao assunto. Paguei a indenização. O quê? Quando um cavalheiro mata um homem, precisa pagar uma indenização. É o que diz a lei. Não sou cavalheiro, gritou Milva. Pois é. Esse é o primeiro ponto, apoiou a Jaskier. Segundo, foi um acidente. Terceiro, Tamanco está vivo, então não se pode falar em indenização, no máximo uma reparação de danos. E quarto, não temos dinheiro. Então deem seus cavalos. Ei? Milva estreitou os olhos num sinal de ameaça. Você deve estar louco, peão. Cuidado para não ultrapassar os limites. Puta que pariu, grazinou o marechal de campo Duda. O pássaro foi direto ao assunto, falou Zoltan Shiva enfaticamente, passando a mão no machadinho enfiado atrás do cinto. Saibam, camponeses, que eu tampouco tenho uma boa opinião sobre as mães dos indivíduos que pensam apenas em lucrar, inclusive com a cabeça quebrada de um dos seus. Vão embora, peões. Se forem já, prometo não persegui-los. Se não querem pagar, então que a suprema autoridade julgue o caso. O anão rangeu os dentes e quase pegou a arma, mas Geralt segurou seu cotovelo. Calma, é assim que você quer resolver o problema? Matando-os? Para que matá-los? É só machucá-los devidamente. Chega, droga! Sibilou o bruxo. Em seguida dirigiu-se ao camponês. Quem é a suprema autoridade que você mencionou? O administrador de nosso acampamento, Hector Labs, alcaide do povoado de Breza, que foi queimado. Então leve-nos até ele. Vamos fazer um acordo. Agora está ocupado, explicou o camponês. Está julgando uma feiticeira. Estão vendo ali, aquela multidão ao pé do bordo? Pegaram a feiticeira que conspirava com o vampiro. O vampiro de novo. Jaskier abriu as mãos num gesto de resignação. Estão ouvindo? De novo, o mesmo assunto. Ou cavam no cemitério ou caçam feiticeiras, cúmplices de vampiros. Peões, porque vocês, em vez de arar, semear e colher, não viram feiticeiros? Pode continuar brincando, disse o camponês, e fazendo graça. Aqui há um sacerdote, que dá mais segurança do que um bruxo. Ele disse que o vampiro agia com a feiticeira. Ela o chamava e lhe indicava as vítimas, depois, lançava um encanto em todos para que ninguém se desse conta do que havia acontecido. E comprovou-se que era assim mesmo, acrescentou outro. Criávamos entre nós uma feiticeira traidora, mas o sacerdote desmistificou seus encantos e agora vamos queimá-la. Como poderia ser diferente, falou Geralt baixinho. Bem, daremos uma olhada nesse seu julgamento. E falaremos com o administrador sobre o acidente em que o coitado do tamanco se envolveu. Pensaremos em alguma recompensa adequada. Não é, Percival? Posso apostar que você encontrará mais uma pedrinha num de seus bolsos. Guiem-nos, peões. O séquito foi se dirigindo para o grande bordo, onde havia um amontoado de curiosos excitados. O bruxo ficou um pouco afastado e tentou puxar conversa com um camponês que lhe
Parecia ser um homem razoavelmente decente. Quem é essa feiticeira que foi capturada? Realmente ocupava-se da magia? Olhe, senhor, murmurou o camponês, eu não sei. Essa moça não é daqui, ninguém sabe de onde veio. Em minha percepção, não é uma pessoa completamente normal. Já é quase adulta, mas passava o tempo só brincando com as crianças e ela mesma comportava-se como uma. Quando lhe faziam perguntas, não respondia. Mas não sei de nada, embora todos digam que tinha um pacto com o vampiro e lançava feitiços. Todos, salvo a própria Ré, sussurrou Regis, que ia ao lado do bruxo. Porque ela, pelo que entendi, quando perguntada, não falava nada. Faltou tempo para uma indagação detalhada, pois já estavam chegando ao pé do bordo. Conseguiram passar pela multidão, logicamente com a ajuda do pau de freixo de Zolta. A garota, de uns 16 anos, estava presa com os braços escarranchados a uma escada posta numa carroça abarrotada de sacos, mal conseguindo alcançar o solo com a ponta dos pés. Assim que chegaram, a parte superior de seu vestido foi rasgado, deixando seus braços magros à mostra. Ela reagiu revirando os olhos e caindo numa mistura estranha de risada nervosa com soluço. Começaram a fazer uma fogueira ao lado. Alguns acendiam o carvão. Outros pegavam ferraduras com uma tenaz e as colocavam cuidadosamente na brasa. A voz exaltada do sacerdote pairava sobre o amontoado de gente. Feiticeira terrível, ímpia criatura. Confesse a verdade. Ah, olhem só para ela. Deve ter bebido uma infusão de ervas diabólicas. Olhem só para ela. Tem a feitiçaria marcada na cara. O sacerdote era magro, tinha o rosto seco e moreno, à semelhança de um peixe defumado. Sua vestimenta negra pendurava-se nele como numa estaca. Em seu pescoço brilhava um símbolo sagrado, mas Geralt não conseguiu reconhecer de que divindade. Afinal, não era especialista nesse tipo de assunto. O panteão, que vinha crescendo muito nos últimos tempos, pouco o interessava. Sem dúvida, o sacerdote pertencia a uma das seitas religiosas mais novas. As antigas ocupavam-se de coisas mais úteis do que capturar garotas, prendê-las em carroças e incitar o povo supersticioso contra elas. Desde o início dos tempos, a mulher é a sede de todo o mal, é a ferramenta do caos, cúmplice da conspiração contra o mundo e o ser humano. A mulher é tomada pela luxúria, por isso serve aos demônios com tanta vontade, para que possa satisfazer sua concupiscência insaciável e não natural. Agora vamos saber mais sobre as mulheres, falou Regis baixinho. É uma fobia em seu estado clínico puro. Esse homem devoto deve sonhar com frequência com vagina dentata. Aposto que é pior, respondeu Jaskier, também com voz baixa. Posso garantir que ele até conscientemente sonha com uma normal, sem dentes, e que seu sêmen atacou seu cérebro. E a garota deficiente vai pagar por isso. Se não aparecer ninguém, rosnou Milva, que possa parar esse imbecil. Jaskier olhou enfaticamente e com esperança para o bruxo, mas Geralt desviou o olhar. Nossas derrotas e infelicidades são a consequência de que, se não da feitiçaria, continuou a gritar o sacerdote. Pois foram os feiticeiros, e ninguém mais, que traíram os reis na ilha de Tânid e conspiraram o atentado ao rei da Redânia. Ninguém mais que a própria feiticeira élfica de Dioel Blatana incita os esquilos contra nós. Agora vocês estão vendo o tamanho do mal ao qual levou a confiança nos feiticeiros e a tolerância por suas práticas obscenas. Fechar os olhos para sua anarquia, sua presunção, sua riqueza. E quem são os culpados? Os reis. Os governantes soberbos renunciaram aos deuses, afastaram os sacerdotes, extinguiram suas funções e cargos em conselhos. No entanto, deram privilégios aos feiticeiros e os cobriram de ouro. E agora pagam as consequências disso. Ah, aqui está o vampiro da questão, exclamou Jaskier. Você estava errado, Regis. Trata-se de política, e não de vagina. E de dinheiro, acrescentou Zoltan Shivai. Portanto, berrou o sacerdote, digo-lhes que, antes de lutarmos contra Nilfgaard, limpemos nossa casa dessas abominações. Tiremos essa úlcera com o ferro incandescente. Purifiquemos com o batismo de fogo. Não deixemos viver uma criatura que se ocupa da feitiçaria. Não deixemos que queime na fogueira. A garota presa à carroça começou a rir histericamente, revirando os olhos. Calma, devagarzinho, falou um camponês carrancudo de estatura enorme que até então permanecera em silêncio, rodeado de homens igualmente calados e de mulheres sombrias. Até agora só ouvimos gritos. Todos sabem gritar, até uma gralha. Contudo, do senhor e sacerdote, espera-se mais respeito do que de uma gralha. Administrador Laabs, está negando minhas palavras? As palavras de um sacerdote? Não nego nada. O gigante cuspiu no chão e puxou as calças de linho para cima. Essa moça é órfã e ninguém sabe de onde veio. Não a conheço. Se for comprovado que
está envolvida numa conspiração com o vampiro, que a peguei em matemática. Mas, enquanto eu for o administrador deste acampamento, apenas os culpados vão ser castigados. Se quiser castigá-la, prove que é culpada. Provarei sim, gritou o sacerdote, dando um sinal a seus lacaios, aqueles que pouco antes colocavam ferraduras na fogueira. Revelarei a seus olhos, Senhor Laabes, e aos de todos os presentes. Os lacaios tiraram de trás da carroça um caldeirão pequeno e esfumaçado, e o colocaram no chão. Esta é a prova, bradou o sacerdote, derrubando o caldeirão com um pontapé. Um líquido ralo derramou-se no chão, deixando na areia pedacinhos de cenoura, folhas de origem irreconhecível e alguns ossos pequenos. A feiticeira preparava decocções mágicas, um elixir graças ao qual ela podia voar até seu amante vampiro, para ter relações sexuais ilícitas com ele e conspirar assassinatos. Conheço os assuntos e os métodos dos feiticeiros, sei de que foi feita essa poção. A feiticeira cozinhou um gato vivo. A multidão clamou com terror. Horrível! Jasquier arrepiou-se todo. Cozinhar um ser vivo? Fiquei com pena da garota, mas acho que ela ultrapassou os limites. Calha a boca, sibilou Milva. Aqui está a prova. Urrou o sacerdote, tirando um osso pequeno da poça quente e levantando-o. Esta é a prova incontestável. Um osso de gato. É um osso de pássaro, constatou Zoltan Shiva com frieza, estreitando os olhos. Acho que é de um gaio ou de um pombo. A garota estava preparando uma canja, só isso. Calha a boca, anão pagão, vociferou o sacerdote. Não blasfeme, porque os deuses vão castigá-lo com as mãos dos homens devotos. É uma decocção de gato, eu garanto. De gato? Sem dúvida de gato. Gritaram os camponeses que estavam em volta do sacerdote. A garota tinha um gato preto. Todos viram que tinha. Andava sempre atrás dela. E onde está o gato agora? Não está aqui. Então foi cozido, transformado numa decocção. Verdade. A feiticeira fez uma decocção de gato. Não precisamos de outra prova. Levem-na ao fogo, mas primeiro as torturas. Que ela confesse. Tudo. Puta que pariu, grazinou o marechal de campo Duda. Fiquei com pena do gato. Falou de repente Percival Sutentembaix com voz alta. Era uma criatura bonita, gordinha, com pelagem que brilhava feito antracito, olhos como 2 crisoberilos, bigode comprido e rabo gordo como o taco de um bandido. Uma joia de gato. Deve ter caçado muitos ratos. Os camponeses silenciaram. E como sabe disso, senhor gnomo? Indagou alguém. Como sabe qual era a aparência do gato? Percival Sutentembaix assoou o nariz e limpou os dedos nas calças. Porque ele está ali, na carroça. Atrás de vocês. Os camponeses viraram-se simultaneamente e murmuraram, olhando para o gato sentado em cima das trouxas. Fazendo pouco caso do interesse geral, o bichano levantou a perna traseira e concentrou-se em lamber o rabo. Bem, homem devoto, isso mostra. Disse Zoltan Shiva em meio ao silêncio absoluto que o gato não está nem aí para sua prova incontestável. Qual será sua segunda prova? Talvez uma gata? Seria bom. Juntaríamos o casal para fazer mais gatos, para nenhum roedor se aproximar do celeiro a uma distância menor que meio tiro de arco. Alguns camponeses bufaram. Outros, entre eles o administrador Hector Laabes, riram de boca aberta. O sacerdote ficou vermelho de raiva. Vou lembrá-lo, blasfemo. Berrou, apontando o dedo para o anão. Ímpio koboldo. Criatura das trevas. De onde você veio? Quem sabe se você também não andou conspirando com o vampiro? Espere, depois da feiticeira, o castigaremos também, mas primeiro faremos o julgamento da feiticeira. As ferraduras já foram postas na brasa, veremos o que a pecadora vai nos revelar quando sua pele horrenda sibilar. Garanto que vai confessar o crime da feitiçaria e precisamos de prova maior que uma confissão? Precisamos, sim, falou Hector Laabes. Pois se encostássemos essas ferraduras incandescentes em seus calcanhares, venerável sacerdote, acredito que confessaria até o fato de ter tido relações pecaminosas com uma égua. O senhor é um homem devoto, mas fala como um algoz. Sim, sou um homem devoto, vociferou o sacerdote, abafando o crescente murmúrio entre os camponeses. Acredito na justiça divina, no castigo e na vingança, e no juízo divino. Que a feiticeira seja julgada perante o juízo divino. O juízo divino, ótima ideia, interrompeu o bruxo com voz alta, saindo da multidão. O sacerdote repreendeu-o com o olhar, os camponeses pararam de murmurar, e ficaram olhando boquiabertos. O juízo divino retomou Geralta em meio ao silêncio absoluto e é algo inteiramente certo e absolutamente justo. Os ordalhos são aceitos também pelos tribunais laicos e têm suas regras.
Dizem elas que, no caso da acusação de uma mulher, uma criança, um idoso ou uma pessoa demente, admite-se um defensor. Não é? Administrador Labs, estou me candidatando para ser o defensor. Delimitem o terreno para o embate. Quem estiver certo da culpa dessa garota e não tiver medo do juízo divino, que lute contra mim. Ah! Gritou o sacerdote, ainda o repreendendo com o olhar. Não é esperto demais, senhor desconhecido? Está me desafiando para um duelo? À primeira vista percebe-se que é malandro e valentão. Quer executar o juízo divino com sua espada? Se o venerável sacerdote não gostar da espada, afirmou Zoltan Shiva enfaticamente, pondo-se ao lado de Geralt, e se não for com a cara desse sujeito, talvez eu possa ser digno. Por favor, que o acusador da garota lute contra mim, mas com um machado, ou contra mim, com arco. Milva saiu da multidão, estreitando os olhos, com apenas uma flecha, de uma distância de 100 passos. Estão vendo, gente, com que rapidez proliferam os defensores da feiticeira? Bradou o sacerdote, virando as costas e contorcendo o rosto num sorriso malicioso. Tudo bem, desordeiros, aceito os 3 ao ordalho. Logo o juízo divino será executado e determinaremos a culpa da feiticeira, mas verificaremos a virtude de vocês também. No entanto, não com espadas, machados, lanças ou flechas. Vocês dizem conhecer as regras do juízo divino? Eu as conheço também. Aqui estão as ferraduras colocadas no fogo, incandescentes. Batismo de fogo. Vamos lá, adeptos da feitiçaria. Quem conseguir levantar uma ferradura da brasa, trazê-la para mim, e não tiver vestígios de queimaduras, comprovará que a feiticeira não tem culpa. Se o juízo divino constatar o contrário, então ela morrerá, e vocês também. Que assim seja. Os sussurros relutantes do administrador Laabs e de seu grupo foram abafados pelos gritos entusiásticos da maioria reunida atrás do sacerdote, movida pelo desejo de se divertir e de assistir a um espetáculo. Milva olhou para Zoltan, Zoltan olhou para o bruxo e o bruxo olhou para o céu e depois para Milva. Você acredita em deuses? Perguntou com voz baixa. Acredito, respondeu num sussurro a arqueira ranzinza, olhando para a brasa na fogueira. Mas não acho que eles se preocupem com ferraduras quentes. Da fogueira a esse filho da puta a uma distância de 3 passos, sibilou Zoltan entre os dentes. Vou aguentar de alguma forma, trabalhei numa siderúrgica. Orem a esses seus deuses por mim, um momento. Emiel Regis colocou a mão no ombro do anão. Deixem as orações. O barbeiro cirurgião aproximou-se da fogueira e fez uma reverência ao sacerdote e ao público. Logo em seguida, abaixou-se rapidamente e pôs a mão na brasa. A multidão gritou em uníssono, Zoltan xingou, Milva encravou os dedos no ombro de Geralt. Regis endireitou-se, olhou com calma para a ferradura incandescente que segurava na mão, e sem pressa, aproximou-se do sacerdote. Este deu um passo para trás, chocando-se contra a parede formada pelos camponeses que estavam atrás dele. Se não me engano, tratava-se disso, venerável sacerdote? Perguntou Regis, levantando a ferradura. Batismo de fogo? Se for assim, suponho que o veredicto seja inequívoco. A garota é inocente. Seus defensores são inocentes. E imaginem que eu também sou inocente. Terre a sua mão, balbuciou o sacerdote. Se não está queimada. O barbeiro cirurgião sorriu de seu jeito peculiar, com os lábios fechados, passou a ferradura para a mão esquerda e mostrou a direita, completamente ilesa, primeiro ao sacerdote e depois, erguendo-a, a todos. A multidão berrou. A quem pertence a ferradura? Indagou Regis. Que o dono a pegue. Ninguém se manifestou. É um truque diabólico. Uivou o sacerdote. Você mesmo é um feiticeiro ou o diabo encarnado. Regis jogou a ferradura no chão e virou-se. Então jogue os exorcismos contra mim, propôs com frieza. Pode fazê-lo, mas o juízo divino já foi executado, e ouvi falar que a heresia pôr em dúvida os resultados de um ordalho. Morra, diabo! Gritou o sacerdote, com uma das mãos agitando um amuleto diante do barbeiro cirurgião, e com a outra fazendo gestos cabalísticos. Volte às trevas, diabo! Que a terra se abra debaixo de seus pés, chega! Vociferou Zoltan, enraivecido. Gente! Senhor administrador Laabs! Quanto tempo ainda vocês pretendem olhar para essa tolice? Pretendem? A voz do anão foi abafada por um grito horripilante. Nilfgaard! A cavalaria vem do oeste. Nilfgaard está chegando. Salve-se quem puder. Num instante o acampamento transformou-se num pandemônio. Os camponeses jogaram-se numa corrida desenfreada para suas carroças e cabanas, caindo e pisando uns nos outros. Um enorme berro uníssono levantou-se até o céu. Nossos cavalos! Bradou Milva, dando socos e pontapés para se livrar da multidão que a esmagava.
Bruxo, nossos cavalos. Siga-me, rápido. Geralt, gritou Jaskier. Ajude-me. A multidão o separou, espalhando-se como uma onda, e num abrir e fechar de olhos levou Milva com ela. Geralt, agarrando Jaskier pelo colarinho, não se deixou arrastar porque segurou, na hora certa, a carroça a qual estava presa a garota acusada de feitiçaria. A carroça, no entanto, deu um solavanco, começou a avançar e o bruxo e o poeta caíram no chão. A garota balançou a cabeça e começou a rir histericamente. À medida que a carroça se afastava, o riso se esvanecia entre a gritaria geral. Vão pisar em nós, gritou Jaskier, deitado no chão. Vão nos esmagar. Socorro! Puta que pariu! Grazinou o invisível marechal de campo Duda. Geralt levantou a cabeça, cuspiu a areia e viu uma cena engraçada. Apenas 4 pessoas não se juntaram ao pânico geral, uma delas contra a própria vontade. Tratava-se do sacerdote, imobilizado pelo administrador Hector Laabs, que o agarrava pelo pescoço. As 2 outras pessoas eram Zoltan e Percival. Num movimento rápido, o gnomo rasgou a parte de trás da vestimenta do sacerdote, e o anão, usando uma tenaz, tirou da fogueira uma ferradura incandescente e jogou-a dentro da cueca do venerável. Quando Laabs o soltou, o sacerdote correu feito um cometa com o rabo esfumaçado. Mas seu grito foi abafado pelo berro da turba. Geralt viu que o administrador, o gnomo e o anão iam parabenizar um ao outro pelo ordalho bem-sucedido, quando outra onda da multidão que fugia em pânico os atropelou. Tudo desapareceu na poeira que encobria a cena, o bruxo não via mais nada, tampouco tinha tempo para ficar observando, pois estava ocupado socorrendo Jaskier, derrubado novamente, dessa vez por um porco que corria às cegas. Quando Geralt se abaixou para levantar o poeta, alguém jogou da carroça que passava ao lado uma escada que caiu diretamente sobre suas costas. O peso o esmagou e derrubou de cara para o chão, e antes que ele conseguisse se livrar, umas 15 pessoas correram pela escada. Quando finalmente conseguiu se soltar, bem ao lado dele desabou uma carroça, provocando um grande estardalhaço. 3 sacas de farinha de trigo, que no acampamento custavam uma coroa por 1 libra, caíram por cima do bruxo. As sacas desamarraram-se e o mundo foi encoberto por uma nuvem branca. Levante-se, Geralt! Gritou. Trovador, levante-se, droga! Não consigo, gemeu o bruxo, cego por causa da preciosa farinha. Segurando com as 2 mãos o joelho tomado por uma dor que o imobilizou. Salve-se, Jaskier, não vou deixá-lo. Da extremidade ocidental do acampamento vinham gritos horrendos, que se misturavam com o barulho de cascos e relinchos de cavalos. De repente, a gritaria e o tropel foram sobrepostos pelo som parecido ao de um sino dobrando, o tinir e o ribombar de ferro batendo contra ferro. Uma batalha! Exclamou o poeta. Estão lutando. Quem? Contra quem? Geralt tentava limpar os olhos da farinha e da areia com gestos bruscos. Perto deles algo fora incendiado, envolvendo-os com o calor da brasa e com uma nuvem de fumaça fedorenta. O som dos cascos tornava-se cada vez mais intenso, a terra tremia. Dezenas de cavalos a galope foram a primeira, coisa que Geralt distinguiu na nuvem de poeira. Estavam por todos os lados. O bruxo aguentou a dor. Debaixo da carroça. Esconda-se debaixo da carroça, Jaskier. Se não vão nos esmagar. Vamos ficar imóveis, gemeu o poeta, arriado no chão. Vamos ficar deitados. Dizem que um cavalo nunca pisa num homem deitado. Não estou certo, Geralt, arfou-se. Todos os cavalos ouviram falar disso. Para debaixo da carroça. Rápido! Nesse momento, um dos cavalos que passavam, desconhecendo os ditados humanos, chutou-o na parte lateral da cabeça. De repente, todas as constelações do firmamento reluziram em tons de rubro e ouro nos olhos do bruxo, e logo em seguida uma escuridão absoluta cobriu o céu e a terra. Os ratos levantaram-se, acordados por um grito prolongado que retumbava num eco que se multiplicava nas paredes da caverna. Ace e Reef pegaram as espadas, e Faísca xingou em voz alta depois de bater a cabeça no rebordo de uma rocha. O que foi? Gritou Kaileigh. O que houve? A caverna estava imersa na escuridão. Embora lá fora fosse dia, os ratos dormiram até tarde depois de uma noite passada sobre os cavalos, fugindo de uma perseguição. Giseleer colocou uma tocha na brasa, acendeu-a, levantou-a e foi até o lugar onde dormiam Ciri e Mistri, como sempre longe do resto do bando. Ciri estava sentada com a cabeça abaixada, Mistri a abraçava. Giseleer ergueu mais a tocha. Os outros também se aproximaram. Mistri cobriu os ombros nus de Ciri com peles de animais. Ouça, Mistri, falou o líder dos ratos com seriedade. Nunca me intrometi naquilo que vocês 2 fazem no mesmo leito.
Nunca pronunciei uma única palavra desagradável, nem debochei. Sempre procuro olhar para o outro lado e não notar. As preferências são suas, e isso não é da conta de ninguém, desde que vocês o façam discretamente e em voz baixa. Mas dessa vez vocês extrapolaram um pouco. Não seja idiota, explodiu Mystery. O que está imaginando? Que? A garota estava gritando enquanto sonhava. Foi um pesadelo. Não grite. Falca! Ciri balançou a cabeça afirmativamente. Esse sonho foi muito ruim. Com o que você sonhou? Deixe-a em paz. Calha a boca, Mystery. Falca! Sonhei com alguém que eu conhecia, e disse Ciri, engasgando, e que foi esmagado por cavalos. Cascos? Foi como se estivessem pisando em mim. Senti a dor dele. Na cabeça e no joelho. Ainda estou com dor. Desculpem-me. Acordei vocês. Não peça desculpas. Giseleir olhou para os lábios cerrados de Mystery. Nós é que pedimos desculpas a vocês. E o sonho? Bem, qualquer um pode ter um sonho. Qualquer um. Ciri fechou os olhos. Não estava certa de Giseleir ter razão. Geralt foi despertado com um chute. Estava deitado com a cabeça apoiada na roda de uma carroça caída. Ao lado dele, Jaskier encolhia-se todo. Quem deu o chute foi um lansquenet de gibão e elmo redondo, acompanhado de um colega. Cada um deles segurava as rédeas de um cavalo, com bestas e escudos presos à sela. Quem diabos são eles? Moleiros? O outro lansquenet deu de ombros. Geralt percebeu que Jaskier não tirava os olhos dos escudos. Ele próprio também notou que nos escudos havia lírios, o brasão do reino de Temeria. Os outros artilheiros a cavalo, em grande número, usavam a mesma insígnia. A maioria estava ocupada apanhando os cavalos e saqueando os pertences dos cadáveres vestidos, predominantemente, de capas negras nilfgaardianas. O acampamento ainda estava uma ruína esfumaçada depois do assalto, mas os camponeses que não haviam conseguido fugir para longe já voltavam. Os artilheiros com o brasão de lírios temerianos os amontoavam, aos gritos. O bruxo não viu Milva, Zoltan Percival, nem Regis por lá. Bem a seu lado estava o herói do recente julgamento, o gato negro, que, indiferente, fixava nele seus olhos dourado esverdeados. Geralt estranhou um pouco, pois normalmente os gatos não suportavam ficar perto dele, mas não teve tempo de pensar nesse fenômeno incomum, porque um dos lansquenets o cutucou com a haste da lança. Levantem-se os dois. Ei, esse de cabelos brancos tem uma espada. Largue a arma! Gritou o outro, chamando os demais. A espada no chão, agora, ou vou acertá-lo com a archa. Geralt obedeceu. Um zumbido enchia seus ouvidos. Quem são vocês? Viajantes, respondeu Jaskier. Até parece, bufou o soldado. Estão viajando para casa. Desertaram e largaram os distintivos? Neste acampamento há muitos viajantes desse tipo que ficaram com medo dos nilfgaardianos e não gostaram da comida de soldado. Alguns são velhos amigos nossos, de nosso esquadrão. Esses viajantes agora vão fazer outro tipo de viagem. O outro riu, gorgolejando. Uma viagem curta. Para cima, para o galho. Não somos desertores, gritou o poeta. Vamos ver quem são vocês. Vão contar ao comandante. De trás do anel formado pelos artilheiros a cavalo surgiu um esquadrão de cavalaria, leve encabeçada por alguns homens de armadura e elmo com plumas exuberantes. Jaskier examinou os cavaleiros com cuidado, bateu a roupa para tirar a farinha, ajeitou-a e cuspiu na mão para alisar os cabelos assanhados. Você, Geralt, fique calado, avisou. Eu vou negociar. São cavaleiros de Temeria. Derrotaram os nilfgaardianos. Não vão fazer nada conosco. Sei falar com os condecorados. É preciso mostrar-lhes que não somos do povo, que estão falando com gente igual a eles. Jaskier, pelo amor divino, não se preocupe, tudo vai dar certo. Sou especialista em conversas com cavaleiros e nobres, a metade de Temeria me conhece. Ei, saiam do caminho, praças, deixe-me passar. Tenho algo para falar a seus líderes. Os lansquenets olharam para ele com hesitação, mas levantaram as lanças e abriram passagem. Jaskier e Geralt seguiram em direção aos cavaleiros. O poeta andava orgulhosamente, exalando um ar de soberba que pouco combinava com a roupa amarrotada e suja. De farinha. Pare, berrou um dos homens de armadura. Nem um passo à frente. Quem é você? Por acaso, deveria me apresentar a quem? Jaskier colocou as mãos na cintura. E por quê? Quem são vocês, senhores nobres, para oprimir viajantes inocentes? Não é sua tarefa de perguntar, pobretão. Você deve responder. O trovador inclinou a cabeça para o lado, olhou para os brasões nos escudos e nas túnicas dos cavaleiros. 3 corações rubros num campo dourado, reparou. Isso significa que o senhor é um albre. Na coroa do brasão há um lambel tridentado, então deve ser o filho primogênito de Anselmo Albre.
Conheço bem seu pai, senhor cavaleiro. E o senhor e senhor clamoroso, o que há em seu escudo de prata? Um poste negro entre cabeças de grifo? Se não me engano, é o brasão da casa dos Papebrocks, e raramente me engano nesse tipo de assunto. O poste, pelo que dizem, reflete o sucesso que caracteriza os membros dessa família. Droga, chega, Jaskier, gemeu Geralt. Eu sou o famoso poeta Jaskier. Vangloriou-se o bardo. Não prestando a mínima atenção ao bruxo. Devem ter ouvido falar de mim. Levem-me então a seu comandante, a seu senhor, pois falo apenas com aqueles do mesmo nível que eu. Os homens de armadura não reagiram, mas seu semblante tornava-se cada vez menos simpático, e suas luvas de ferro apertavam com cada vez mais força as rédeas ornamentadas. Jaskier, obviamente, não notava isso. O que vocês têm? Perguntou com soberba. Para o que está olhando o cavaleiro? Sim, estou falando com o senhor, senhor Poste Negro. Por que está fazendo caretas? Alguém lhe falou que, se estreitasse os olhos e colocasse o queixo para a frente, pareceria mais másculo, varonil, eminente e temível. Esse alguém o conduziu a uma ideia errônea. O senhor parece alguém que não tem a sorte de dar uma boa cagada há uma semana. Prendam-nos! Berrou para os Lansquenês o filho primogênito de Anselmo Albre, o portador do escudo com 3 corações. O poste negro da casa dos Papebrocks fincou as esporas no corcel. Prendam os desordeiros. Iam atrás dos cavalos, seus pulsos atados com cordas amarradas aos cepilhos das celas. Andavam ou, às vezes, corriam, já que os cavaleiros não tinham dó nem dos corcéis, nem dos prisioneiros. Jaskier caiu 2 vezes e foi arrastado por alguns instantes, gritando até despertar pena. Levantaram-no e o apressaram sem piedade com a haste de uma lança, e arrancaram de novo. A poeira cegava e fazia os olhos lacrimejarem, sufocava e subia pelo nariz. A sede queimava a garganta. No entanto, um elemento os confortava. Estavam seguindo para o sul finalmente. Geralt viajava pelo caminho certo, e depressa, mas não podia se alegrar, porque imaginara essa viagem de uma forma completamente diferente. Chegaram ao destino no momento em que Jaskier ficou rouco de tanto xingar e pedir misericórdia, e a dor no cotovelo e no joelho de Geralt se tornou uma verdadeira tortura, incomodando-o tanto que ele começou a considerar agir de maneira radical, até mesmo desesperadora. Adentraram um acampamento militar localizado em volta de uma fortaleza arruinada, meio queimada pelo fogo. Atrás do anel formado pela guarda, dos palanques e das fogueiras fumegantes, viram as barracas, que circundavam o vasto e movimentado arraial atrás de uma paliçada esfumaçada. Esse foi o destino final de sua peregrinação forçada. Geralt e Jaskier esticaram as cordas assim que viram uma fonte de água, a qual inicialmente os cavaleiros não lhes deram acesso. Porém o filho de Anselmo Albre provavelmente se lembrou da suposta amizade de Jaskier com seu pai e decidiu ser piedoso. Enfiaram-se por entre os cavalos, beberam, lavaram o rosto com as mãos amarradas, mas o puxar das cordas logo os fez voltar à realidade. Quem vocês me trouxeram desta vez? Perguntou um alto e esbelto cavaleiro que usava uma armadura dourada com ricos detalhes, batendo ritmicamente a massa contra o escudo ornamentado. Não me digam que são outros espiões. Espiões ou desertores, confirmou o filho de Anselmo Albre. Nós os prendemos no acampamento à beira do rio Shotla depois de repelir o ataque nilfgaardiano. São elementos particularmente suspeitos. O cavaleiro de armadura dourada bufou e logo em seguida fixou os olhos em Jaskier. De repente seu rosto jovem, embora severo, animou-se. Bobagem! Desamarrem-nos! São espiões de Nilfgaard. Revoltou-se o poste negro da casa dos Papebrocks. Especialmente esse sujeito, cheio de marra, que late como um cão raivoso, e se diz poeta, vagabundo. Então não mentiu. O cavaleiro de armadura dourada sorriu. É o bardo Jaskier. Eu o conheço. Desamarrem-no. E esse outro também. Tem certeza, senhor conde? É uma ordem, cavaleiro Papebrock. Você não sabia para que eu prestava, hein? Sussurrou Jaskier para Geralt, esfregando os pulsos, que estavam dormentes por causa das cordas. Então agora já sabe. Minha fama me ultrapassa, conhecem-me e respeitam-me. Em tudo que é lugar. Geralt não fez nenhum comentário, ocupado em massagear os pulsos, o cotovelo e o joelho doloridos. Perdoe-me o zelo exagerado desses jovens, falou o cavaleiro com o título de conde. Procuram espiões de Nilfgaard em todos os cantos. Todas as cargas despachadas trazem alguns indivíduos que levantam suspeitas, ou seja, aqueles que se destacaram de alguma forma das multidões em fuga. E o senhor, nobre Jaskier, obviamente se destaca. O que faziam entre os fugitivos no acampamento à beira do Shotla?
Estávamos no caminho de Dilingen para Maribor e mentiu o poeta rapidamente quando caímos nesse inferno, eu e meu colega de ofício. Devem conhecê-lo. Chamaze, Giraldus. É claro que conheço, li suas obras, vangloriou-se o cavaleiro. É uma honra, senhor Giraldus. Sou Daniel Etiverri, conde de Garramone. Por minha honra, mestre Jasquier, muita coisa mudou desde os tempos em que cantávamos na corte do rei Foltestelteltestel. Certamente. Quem diria ao conde ficou soturno que as coisas chegariam a esse ponto. Verden submeteu-se a Enlir, Bruges está praticamente conquistada e Soden arde em chamas. E nós recuamos continuamente. Desculpem-me, queria dizer, estamos executando uma manobra tática. Nilfgaard queima e rouba tudo em volta, está quase chegando ao Ina, falta pouco para que feche o cerco das fortalezas de Maiena e Rasva, e o exército temeriano continua executando essa manobra. Quando vi os lírios em seus escudos à beira do Shotla, disse Jasquier e pensei que já se tratasse da ofensiva. Contra-ataque, corrigiu Daniel Etiverri. E reconhecimento do combate. Atravessamos o Ina, embatemos algumas incursões nilfgaardianas e alguns comandos do Soyatael que espalhavam fogo. Vocês estão vendo o que sobrou da fortaleza de Armeria, que conseguimos reconquistar. Os fortes de Carcano e Vidor foram queimados completamente. O sul inteiro está cheio de sangue, fogo e fumaça. Ah, estou entediando os senhores. Sabem bem o que está acontecendo em Bruges e Soden, pois acompanharam os fugitivos de lá, e meus soldados acharam que eram espiões. Mais uma vez peço-lhes desculpas, e convido-os para o almoço. Alguns dos nobres e oficiais terão prazer em conhecê-los, senhores poetas. É uma verdadeira honra para nós, senhor Conde. Geralt curvou-se, todo teso, mas o tempo corre. Precisamos continuar a marcha. Ora, não fiquem constrangidos. Daniel Etiverri sorriu. É apenas uma simples refeição de soldado. Carne de corça, perdizes, esturjão, trufas. Negar. Jasquier engoliu a saliva e olhou enfaticamente para o bruxo. Seria um grande despeito. Vamos sem demora, senhor Conde. Sua barraca é aquela opulenta, Auro Celeste? Não. Essa é a barraca do comandante em chefe. O azul e o dourado são as cores de seu país. Como assim? Estranhou Jasquier. Achava que este era o exército de Temeria e que o senhor o comandava. Este é um destacamento independente do exército temeriano. Sou o oficial de contato do rei Foltestelteltestel. Há também muitos nobres temerianos com suas companhias que, para manter a ordem, usam o brasão de lírios nos escudos. No entanto, a base é constituída pelos súditos de outro país. Estão vendo a bandeira na frente da barraca? Um leão. Geralt parou. Um leão dourado num campo azul. É o brasão de Sintra, confirmou o conde. São emigrantes do reino de Sintra, atualmente ocupado por Nilfgaard. Quem os comanda é o Marechal Vicegerde. O bruxo virou-se com a intenção de declarar ao conde que assuntos urgentes forçavam-no a desistir da carne de corça, das perdizes, do esturjão e das trufas. Não teve tempo. Viu um grupo se aproximando, à frente do qual estava um cavaleiro de boa postura, barrigudo, de cabelos brancos, com capa azul celeste e uma corrente de ouro na armadura. Este aqui, senhores poetas, é o Marechal Vicegerde em pessoa, disse Daniel Etiverri. Sua Excelência, permita-me apresentar. Não é necessário. Interrompeu o Marechal Vicegerde com voz rouca, cravando os olhos em Geralt. Já fomos apresentados, em Sintra, na corte da Rainha Calante, no dia em que a princesa Paveta noivou. Foi há 15 anos, mas tenho boa memória. E você, seu bruxo canalha? Lembrasse de mim? Lembro. Geralt balançou a cabeça afirmativamente, esticando as mãos em direção aos soldados para que fossem amarradas. Daniel Etiverri, conde de Garramone, já tentara interceder por eles assim que os Lansquenês fizeram Geralt e Jasquier, amarrados com cordas, sentar-se nas cadeiras de madeira dentro da barraca. Agora que os Lansquenês saíram por ordem do Marechal Vicegerde, o conde recomeçou os esforços. É o poeta e trovador Jasquier, senhor Marechal, repetiu. Eu o conheço. Todo mundo o conhece. Não acho que convenha tratá-lo assim. Dou minha palavra de cavaleiro de que não é um agente nilfgaardiano. Não dê garantias precipitadamente, rosnou Vicegerde sem tirar os olhos dos prisioneiros. Talvez seja poeta, mas, se ele foi preso na companhia desse patife do bruxo, eu não daria garantias por ele. O senhor, pelo que parece, ainda não se deu conta do tipo de peixe que caiu em nossa rede. Bruxo? Pois é, Geralt, chamado de lobo. O mesmo canalha que reivindicou os direitos a Cirila, filha de Paveta, neta de Calante, a mesma Ciri, sobre a qual tanto se fala agora.
O senhor, conde, é demasiado jovem para se lembrar dos tempos em que esse assunto predominava em muitas cortes, mas eu, por acaso, fui testemunha ocular. E qual pode ser sua ligação com a princesa Cirila? Esse cachorro Vicegerde apontou o dedo para Geralto e contribuiu para o casamento de Paveta, filha da rainha Calante, com Dum, um vagabundo vindo do sul, e desconhecido de todos. Dessa união vira-lata nasceu Cirila, o objeto de sua maldita conspiração. Pois o senhor precisa saber que esse bastardo do Dum prometera a menina ao bruxo, como pagamento, por ter possibilitado o casamento. A lei da surpresa, entendeu? Não entendi. Bem, mas continue falando, senhor marechal. O bruxo Vicegerde novamente apontou o dedo. Para Geralto queria, depois da morte de Paveta, levar a menina consigo, mas Calante não deixou e o expulsou descaradamente. No entanto, ele esperou pelo momento certo. Quando eclodiu a guerra contra Nilfgaard e Sintra caiu, sequestrou Ciri, aproveitando o tumulto. Mantinha a menina em cativeiro, embora soubesse que a procurávamos. Por fim, ficou entediado com ela e vendeu-a a Enlir. É mentira e calúnia, gritou Jasquier. Não há nem um pingo de verdade nisso. Cale-se, músico de rua, ou vou mandar amordaçá-lo. Ligue os fatos, conde. O bruxo tinha Cirila, agora Enlir Varemreis a tem. E o bruxo foi preso na vanguarda da incursão nilfgaardiana. O que isso significa? Daniel Etiverri deu de ombros. O que isso significa? Repetiu Vicegerde, inclinando-se sobre Geralto. E aí, bandoleiro? Fale, cachorro. Há quanto tempo você trabalha como agente de Nilfgaard? Não sou agente de ninguém. Vou mandar torturá-lo. Mande, então. Senhor Jasquier, falou o conde de Garramone, repentinamente será melhor o senhor proceder às explicações o mais rápido possível. Eu o teria feito há muito tempo, explodiu o poeta, mas o ilustríssimo senhor marechal ameaçou-me amordaçar. Somos inocentes, tudo isso são calúnias abomináveis e invenções absurdas. Cirila foi sequestrada da ilha de Thanedd e Geralt se feriu seriamente ao defendê-la. Todos podem confirmá-lo, qualquer feiticeiro que estava em Thanedd. E o secretário de Estado da Redânia, senhor Sigismund Dijkstra. Jasquier calou-se, pois lembrou que o próprio Dijkstra não era o melhor candidato para ser testemunha de defesa nesse caso, e referir-se aos feiticeiros de Thanedd também não tornava a situação mais favorável. Que grande bobagem, retomou o discurso às pressas, é acusar Geralt de sequestrar Ciri em Sintra. Geralt achou a menina quando andava perdida em Trásios depois da carnificina na cidade. Ele escondeu-a não de vocês, mas dos agentes de Nilfgaard, que estavam atrás dela. Eu mesmo fui preso por eles e levado para ser torturado para confessar onde Ciri estava, mas não deixei escapar uma única palavra, e esses agentes já estão mortos. Não sabiam com quem estavam lidando. No entanto, interrompeu-o o conde, sua coragem foi em vão. Enlir finalmente está com Cirila. Como se sabe, pretende se casar com ela e torná-la imperatriz de Nilfgaard. Por enquanto, proclamou a rainha de Sintra e arredores, causando-nos alguns problemas. Enlir, declarou o poeta, poderia ter colocado no trono de Sintra qualquer pessoa que ele desejasse. Ciri, se analisar bem, tem todos os direitos a esse trono. Direitos? Gritou Vicegerde, respingando saliva em Geralt. Direitos de merda. Enlir pode se casar com ela se quiser. Pode conceder os privilégios e títulos mais fantasiosos que lhe ocorram, tanto a ela como ao filho que tiver com ela. Rainha de Sintra e das ilhas de Celílige, por que não? Princesa de Bruges, Condessa Palatina de Soden, à vontade, curvamo-nos até o chão. E por que não? Pergunto humildemente, Rainha do Sol e Suzerana da Lua. Esse sangue maldito, maculado, não tem nenhum direito ao trono. Sangue maldito, todas da linha feminina dessa casa são criaturas malditas, começando por Rhiannon. Também a bisavó de Cirila, Adália, se corrompeu com o próprio primo. E sua tataravó, Muriel, a bela infame que fornicava com todos. Bastardas incestuosas e contaminadas representam essa casa, uma atrás da outra. Fale mais baixo, senhor marechal, disse Jasquier com insolência. Diante de sua barraca há uma bandeira com o leão dourado, e o senhor está prestes a chamar de bastarda a própria Calante, a avó de Ciri, a leoa de Sintra, por quem a maioria de seus soldados derramou sangue em Marnadal e Soden. Nesse caso, não estaria seguro da fidelidade de seu exército. Vicegerde cobriu a distância que os separava de Jasquier em 2 passos, pegou o poeta pelos babados da camisa e o levantou da cadeira. O rosto do marechal, ainda havia pouco salpicado de manchas rubras, agora era todo tomado por um profundo tom de encarnado heráldico. Geralt começou a se preocupar seriamente com o amigo, quando, felizmente, um ajudante entrou na barraca avisando, com voz exaltada,
sobre notícias urgentes e importantes trazidas por uma patrulha. Vicegerde jogou Jaskier na cadeira, empurrando com força, e saiu. Ufa, gemeu o poeta, virando a cabeça e o pescoço. Faltou pouco para ele me asfixiar. Senhor Conde, pode soltar a corda um pouco? Não, senhor Jaskier. Não posso. O senhor acredita nesses disparates? Que somos espiões. O fato de eu acreditar ou não pouco importa. Permanecerão amarrados. Lamento. Jaskier tossiu. Que diabo possuiu o marechal? Porque, de repente, foi para cima de mim como um falcão para cima de uma galinhola. Daniel Etiverri deu um sorriso amarelo. Mencionando a fidelidade dos soldados, senhor poeta, por acaso abriu uma ferida mal cicatrizada. Como assim? Que ferida? Esses soldados, quando receberam a notícia da morte de Cirila, choraram sinceramente do fundo do coração. E logo estourou uma nova notícia, a de que a neta de Calante não havia morrido e estava em Nilfgaard, vivendo à mercê do imperador em Lir. Foi então que houve deserções em massa. Notem que esses homens deixaram a casa e a família, fugiram para Soden, Bruges e Temeria, porque queriam lutar por Sintra, pelo sangue de Calante. Queriam lutar pela libertação do país, expulsar o invasor de Sintra e fazer com que a descendente de Calante recuperasse o trono. E então o que acontece? O sangue de Calante volta ao trono de Sintra em glória e fama, como um fantoche nas mãos de Enlir, a mando de quem foi sequestrada. Enlir vai se casar com ela, quer colocá-la a seu lado no trono imperial, confirmar os títulos e feudos. É assim que se lida com os fantoches. Cirila foi vista na corte imperial pelos delegados de Covir. Afirmam que não passava a impressão de ter sido sequestrada à força. Cirila, a única herdeira do trono de Sintra, volta a esse trono como aliada de Nilfgaard. Foram essas as notícias espalhadas entre os soldados, espalhadas por agentes de Nilfgaard. Sei disso, o conde balançou a cabeça, mas os soldados não. Quando capturamos um desertor, nós o condenamos à forca, porém eu os entendo um pouco. São sintrenses. Querem lutar pelos próprios territórios, e não pelos temerianos. Sob o próprio comando, e não sob o temeriano. Sob a própria bandeira. Eles veem que aqui, neste exército, seu leão dourado curva-se diante dos lírios temerianos. Vicegerde tinha 8.000 soldados, entre os quais 5.000 sintrenses nativos e o restante constituído por destacamentos auxiliares temerianos e cavaleiros voluntários de Bruges e Soden. Neste momento, o corpo de exército conta com 6.000 soldados. Os que desertaram eram todos de Sintra. O exército de Vicegerde foi dizimado sem batalhas. Entendem o que isso significa para ele? Está perdendo o prestígio e a posição. Exatamente. Se mais algumas centenas desertarem, o rei Foltesteltel testou o destituirá do comando. Já agora é difícil chamar este exército de sintrense. Vicegerde está em apuros, quer acabar com as deserções, por isso espalha boatos sobre a descendência incerta, provavelmente ilegítima, de Cirila e seus antepassados. O que o senhor, Conde Geralt, não se conteve ouve com nítido desgosto. O senhor notou? Daniel Etiverri sorriu levemente. Bem, Vicegerde não conhece minha descendência. Indo direto ao ponto, tenho laços familiares com Cirila. Muriel, condessa de Garramone, chamada de Bela Infame, tataravó de Cirila, era também minha tataravó. Na família circulam lendas acerca de suas conquistas amorosas. Contudo, ouço com desgosto quando Vicegerde atribui à minha ancestral tendências incestuosas e libertinas. Mas não reajo porque sou militar. Os senhores me entendem? Claro, falou Geralt. Não respondeu Jaskier. Vicegerde comanda este corpo de exército, que faz parte das forças armadas de Temeria. No entanto, Cirila, nas mãos de Enlir, constitui um perigo para o corpo militar, ou melhor, para todo o exército, para meu rei e para meu país. Não pretendo negar os boatos espalhados por Vicegerde acerca de Cirila nem contestar sua autoridade. Eu até pretendo apoiá-lo em provar que Cirila é filha ilegítima e não tem direitos ao trono. Não vou contrariar o marechal. Não vou questionar suas decisões ou ordens. Ao contrário, vou apoiá-las e executá-las, quando for preciso. O bruxo deu um sorriso amarelo. Agora você entende, Jaskier. O senhor conde em nenhum momento considerou que fossemos espiões, caso contrário, não teria dado explicações tão detalhadas. O senhor conde sabe que somos inocentes, mas não vai mexer nem um dedo quando Vicegerde nos condenar. Isso significa que... O conde desviou o olhar. Vicegerde disse com voz baixa: está enraivecido. Os senhores tiveram muito azar ao cair em suas mãos, especialmente o senhor bruxo. Quanto ao senhor Jaskier, tentarei. Foi interrompido por Vicegerde, que entrou com o rosto ainda enrubescido e arfando.
O marechal aproximou-se da mesa, bateu com o bastão nos mapas que a cobriam, depois virou-se para Geralt e cravou o olhar nele. O bruxo continuou a encará-lo. Um nilfgaardiano ferido capturado pela patrulha falou Vicegerde devagar e conseguiu tirar o curativo no caminho e sangrou, perdendo a consciência. Preferiu morrer a contribuir para a derrota e morte de seus conterrâneos. Queríamos usá-lo, e ele fugiu para a morte, escapou de nós por entre os dedos, nos quais ficou apenas seu sangue. Boa lição. É pena que os bruxos não ensinam esse tipo de coisa aos filhos da realeza que levam para educar. Geralt permaneceu calado, embora não desviasse o olhar. E aí, monstro? Aberração da natureza? Criatura infernal? O que ensinou a Cirila em cativeiro? Como a educou? Todos veem e sabem como. Essa degenerada está viva, refestelando-se no trono de Nilfgaard como se não estivesse acontecendo nada, e quando Enlir decidir levá-la para a cama, essa puta certamente abrirá as pernas com vontade. O senhor está enraivecido, reparou Jaskier. É correto, senhor marechal, um cavaleiro culpar uma criança por tudo. Uma criança que Enlir sequestrou à força? Há métodos contra a força. São justamente os métodos de cavaleiro, métodos reais. Se o verdadeiro sangue real corresse em suas veias, teria achado um método. Acharia uma faca, uma tesoura, um caco de vidro ou talvez uma sovela. Essa filha da puta poderia ter cortado os pulsos ou até se enforcado na própria meia. Não quero mais ouvi-lo, senhor Vicegerde, falou Geralt baixinho. Não quero mais ouvi-lo. O marechal rangeu os dentes alto, depois inclinou-se. Não quero, disse com a voz trêmula de raiva. Isso vem a calhar, pois não tenho mais nada para lhe dizer, a não ser uma coisa. Há 15 anos, em Sintra, falava-se muito no destino. Pensei na época que se tratasse de disparates. No entanto, esse era seu destino, bruxo. Naquela noite seu destino já estava determinado, escrito entre as estrelas com runas negras. Ciri, a filha de Paveta, é seu destino. E sua morte. Porque você morrerá na forca por Ciri, a filha de Paveta.